em Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Quem era São Mateus? São Mateus era um apóstolo. Ele era um cobrador de impostos. Jesus, ele ia passando e olhou para Mateus e disse: venha e me segue. E Mateus largou seu posto e seguiu Jesus. Então, nós chamamos São Mateus. Por que santo? Porque santo significa ser ligado com Deus, ser separado para Deus. Está lá na língua hebraica, na língua que o Senhor Jesus falou quando ele andava nesta terra. O significado de ser santo é ser separado, ser ligado com Deus, amém? Se você é ligado, se você é separado para Deus, então você é um santo. Você é uma santa. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então Mateus, ele deixou o seu posto de trabalho e seguiu a Jesus. Aí você que é católico, você pode até perguntar: mas pastor, nós somos santos e por que nós pecamos? Quem aqui é católico, levanta a mão. Mais uma vez para registrar. 1, 2. Quem é mais católico aqui? 3, 4. Quem mais? Então eu vou explicar. Por que você é santo? A pessoa que serve Jesus, que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é um santo, no entanto, ele ainda peca. Vou lhe explicar. Existem 2 tipos de pecadores. Existe o pecador que vive na prática do pecado. Ou seja, para ele, tanto faz como tanto fez, um pecado a mais, outro a menos, não importa. E ele não tem o seu coração voltado para as coisas de Deus. Este é o pecador que está na prática do pecado. E o pecador santo é aquele pecador que, mesmo ele herdando a mente de Adão, o pecado de Adão, mas ele recebeu Jesus no seu coração. Ele recebeu o sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele recebeu de todo o coração e fez um compromisso de servir somente a Deus, de adorar somente a Deus. Isso é o significado de aceitar Jesus. É ter um pacto com Jesus. É fazer um pacto com o nosso Deus, de servir somente a Ele, de adorar somente a Ele. Isso é aceitar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, São Mateus, ele que era um apóstolo, quando ele andava com Jesus, ele fez alguns registros do que ele via, do que ele ouviu do Senhor Jesus. Eles andavam com Jesus, então eles copiavam o que eles presenciavam. Os apóstolos copiavam. E olha só, uma das palavras que São Mateus registrou. Ele copiou. Meu irmão em Cristo, eu não faço é adorar ele, porque não encontro respaldo bíblico para isso. Mas respeito o verdadeiro que está lá no seio de Abraão. Não as figuras, fruto da imaginação do homem que está nas paredes. Não. Ali foi imaginação humana. Na época de Mateus não tinha máquina fotográfica. Não. Como foi que ele sabia o semblante de Mateus? Então é invenção.
Agora o São Mateus, que está lá no céu, no seio de Abraão, aí sim é nosso irmão Cristo. E ele cumpriu a sua parte aqui na terra. Ele está lá. Não cabe mais ele fazer nada pela terra, porque ele já fez a parte dele. Ele já pregou, ele já registrou, e agora nós é que temos que fazer a nossa parte. Nós somos os santos Mateus da vida. Então é você que tem que fazer agora a sua parte. De servir a Deus, de pregar, de usar a sua fé, como Mateus usou. Olha só o que Mateus escreveu. E ele viu, presenciou. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Por que, pessoal? Que são muitos que entram na porta larga. É a porta da facilidade. A pessoa que tem uma opção de entrar numa porta bem larga, ou numa porta bem estreitinha, ele tem tendência a escolher aquela bem larga, que é para não se ralar, que é para não bater em nada. Então, só que a porta larga, que é a porta do vício, da prostituição, da mentira, ela leva para a perdição eterna. Ela conduz à morte. E a morte que eu estou falando aqui não é a morte do corpo. Eu estou falando aqui da morte da alma. Porque é uma morte eterna. A Bíblia diz que depois que a alma chega lá na morte eterna, no Hades, no inferno, ela fica aprisionada. E lá a Bíblia chama de bicho. O bicho nunca morre. E o fogo nunca apaga. Amém? O fogo nunca apaga. Já pensou a pessoa sentir dor para sempre? Tem uma doutrina aí do purgatório que diz que a pessoa paga e depois sobe. Mas não é verdade, sabe por quê? Deus não seria injusto com seu único filho, que, sabendo que existia uma segunda opção para a salvação, ainda fosse mandar o seu único filho para morrer na cruz. Não. Se ele mandou Jesus, é porque só Jesus pode salvar. O purgatório não pode. Não pode purgar e depois mandar para o céu, não. Porque eu, sendo pecador, e eu soubesse, se eu fosse Deus, e eu soubesse que existisse o purgatório, eu deixava todo mundo ir para o purgatório, mas eu não mandava meu filho para morrer na cruz. E ele mandou porque a única porta é Jesus. E a porta estreita chama-se Jesus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Qual é a sua cruz? A renúncia do mal, do pecado, da mentira. Essa é a cruz do cristão. Pode ser uma cruz, mas é prazeroso servir esse Deus. Continuando o texto. Quem está entendendo? Então dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que entram com ela. Ou seja, são poucas pessoas que são salvas. É a palavra de Deus que está falando. O apóstolo São Mateus ouviu da própria boca de Jesus e escreveu. Então você que entrou hoje nessa igreja,
Você é privilegiado.